Bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks. E hoje nós estamos aqui juntos, eu, Renata Brunetti, e o Chico Francisco Carlos Gomes, que tem sido co-host nessa última temporada que a gente tem falado sobre racismo, preconceito. E o Change for Good Talks é um espaço sempre que a gente traz pessoas para a gente conversar sobre tudo que a gente pode aprender para avançar nas questões sociais, para maior inclusão, para diminuir todas essas diferenças, enfim, e para a gente ir se corrigindo das marcas históricas que a gente carrega, que, né, estão aqui, a gente pode ver o que a gente pode fazer para melhorar. E estamos tendo a honra, né, de estar aqui inaugurando esse espaço que a Juliana Rosa fez com tanto carinho, que é o Estúdio Good, que é um estúdio de fotos e de design que faz um trabalho com Change há muitos anos e agora começando essa fase nova aqui com esse estúdio super charmoso, bem montado. Então, Ju, muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Chico, obrigada por ter vindo, né? E podemos conversar. Eu acho que o que a gente pensa nesse episódio, eu acho que a nossa ideia era a gente pensar junto o que foi esse praticamente um ano, né, Chico? Porque foi exatamente há um ano atrás que a gente começou e eu queria que você contasse das felizes coincidências que a gente teve quando a gente se abriu para conversar sobre esse assunto, né? Exatamente, Renata. Olha, eu estava aqui, né, vocês aqui observando a nossa fala e lembrando da Renata quando me fez o convite para participar dessa jornada. E nós marcamos então o primeiro episódio para falar sobre essas questões ligadas ao racismo, ligadas ao preconceito. E o dia que nós marcamos, que foi o dia que inaugurou, foi no dia 13 de maio, Pois é. né? Ou seja, já vai fazer um Um ano ano, daqui a pouco. Mas 13 de maio é uma data extremamente significativa, né? porque foi a data da abolição dos escravos no Brasil em 1888. Então, essas coincidências que não são tão coincidências, né? Ou É. seja, de inaugurar um tema tão importante como esse na nossa sociedade, falamos sobre vários assuntos decorrentes da questão do racismo, da própria questão da ancestralidade, né? Das cotas hoje É. tão comentadas, né? O ambiente empresarial. Então, várias temáticas, né? As relações interraciais, né? E até convido, né, vocês a assistirem os episódios, né? Porque, né, também não, acho que essa primeira fala é mais nesse sentido de trazê-los para dentro do Change, para também participar, né, dessas discussões que são tão importantes nesse período. Porque no fundo, assim, eu lembro quando a gente começou que a ideia era a gente fazer um episódio juntos para o Chico, que é amigo de longa data, trazer um pouco da história dele, vamos dizer, da sua trajetória de profissão, dos estudos, porque nós fomos colegas de PUC, mestrado, doutorado, e aí, de repente, a gente se afinou tanto, e eu me lembro muito de você até me dar essa dica de falar relembra que você assim não está no seu lugar de fala quando você está falando de racismo, né? Porque eu estou num lugar extremamente confortável, né? Historicamente falando, porque, né? Branquinha, cor-de-rosa, enfim, tudo, as portas não se fecham tão facilmente na minha cara, né? Muitas vezes. Então, eu lembro que você falou, olha, eu adoraria poder também estar aqui para a gente estar junto, conversando, e tem sido muito Tem gostoso, sido né, muito Chico? bom. Nós estudamos ali na psicologia social, a gente olhou muito para o quanto a gente, como indivíduo, tem a capacidade de mudar o entorno. Porque o entorno que a gente vive, né, quer dizer, a sociedade como ela está posta, ela é resultado da nossa atitude diária, né? E ela, logicamente, também impacta na gente, ela devolve na gente aquilo que a gente oferece para ela. Então, se a gente oferecer atitudes mais conscientes, mais delicadas, mais regeneradoras mesmo daquilo que não está bom,
a gente vai ter um entorno recuperado, né? Porque a gente sabe que a gente está aí num momento histórico bem problemático. Como diz um amigo, não é o nosso planeta que corre risco, né? É a nossa Somos humanidade nós, né? que corremos riscos de não conseguir Exatamente, né? sobreviver, né? Porque o Sim, planeta sem a gente viu ali na pandemia, ele se recupera rapidinho, né? Se a gente não isso, estraga ele todos os dias um pouquinho, né? não é? Mas enfim, então vamos lá trocar, É Chico, isso, trocar recuperar. O essas. que te chamou mais a atenção das conversas que a gente fez? Como é que foi para você? Ah, para mim foi ótimo, né? Primeiro, essa diversidade ao mesmo tempo, né? Porque além das questões relacionadas ao racismo, teve um dos episódios que nós falamos da questão indígena também, É, né? Então, essa questão, na verdade, afro-indígena, ela é muito importante para a gente entender elementos da identidade brasileira, exato, porque é a nossa origem, que é a né? nossa origem, né? E falando dos índios, né? Que na verdade é o povo nativo do Brasil, É. já Nós estava todos aqui. Nós viemos todos invadir, viemos depois, né? exato. E na questão dos negros, né? Como a maioria das pessoas sabem, houve um processo de escravização de pessoas. É importante porque quando a gente fala em racismo ou escravo, né? É como se a pessoa já fosse escravo. Não, foram pessoas que foram escravizadas. Exato. E acho que é sempre importante a gente lembrar isso. E também essa ideia do racismo, porque o racismo ele tem a ver com grupos de pessoas. Né? Então, quando a gente está falando de uma coletividade, e aqui no caso desses episódios né, da população negra, que é somada, que é a soma né, pelo IBGE, de pretos e pardos. Ou seja, negros é a soma de pretos e pardos, que totaliza mais ou menos 57% da população brasileira. Né? Ou seja, a grande maioria das pessoas está dentro desse grupo. Né? E de um grupo que chega no Brasil dessa forma, marginalizado, né? Escravizado, nem era visto como pessoa. Né? Então, essa trajetória, muitas vezes bem dura, bem difícil, é importante a gente decodificar para vocês numa fala que a gente possa debater livremente. Né? Não precisa ser uma coisa completamente pesada, mas é importante falar de tudo e como nós vamos lidar nos dias atuais com tudo isso. Eu me recordo de um texto que eu escrevi, acho que foi meu primeiro texto sobre essa temática, né, mais recente. O título chama-se Precisamos Falar sobre Isso. Né? Ou seja, nós precisamos falar do que acontece, do que aconteceu e de como nós vamos lidar. E eu me recordo que nessa época teve um evento que ocorreu nos Estados Unidos, também né, bastante divulgado na mídia, foi o caso George Floyd, né, que os policiais asfixiaram e ele morreu ali, etc. Né? Aquilo foi um estupim, porque já estávamos né, voltando a falar mais, porque esse tema ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Né? E esse caso deflagrou uma discussão internacional né, sobre o tema no Black Lives Matter, né? Ou seja, vidas negras importam, ou seja, todas as vidas importam. Mas quando nós falamos vidas negras importam, nós estamos falando desse cenário, desse lugar, né, de pessoas que foram escravizadas. Também lembrar que a escravidão ocorreram com outros povos, não só com a população negra. Né? Mas aqui, nesse recorte no Brasil, essa é uma realidade que a gente precisa se debruçar mais, porque tem um desdobramento particularmente quando nós falamos de classes sociais. Né? Então, a maioria da população negra ela está distribuída dentro dos estratos mais inferiores da sociedade, por isso marginalizados, vivem à grande margem da sociedade. Né? Tem tanto do ponto de vista da habitação, da onde mora, né? Né, dessa outro tema que a gente falou também nos episódios sobre essa questão nas empresas. Né? É muito comum nós olharmos hoje em dia muitos negros nas empresas, mas não negros da diretoria para cima. Né? Ou seja, vai até um determinado lugar. Então, é um lugar que também, por conta né, desse processo né, dos escravos, né, ou seja, da escravização de pessoas, fez com que
vamos dizer assim, encontrasse uma dificuldade de ascensão social. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não lembro exatamente com qual dos nossos convidados ou com mais de um convidado a gente falou, sobre quando a gente fala em diversidade, né? Então, assim, se você imaginar que você pode pegar lá um grupo de pessoas, entra numa empresa e vamos analisar se ela representa a realidade da população brasileira, né? A hora que você sabe que no Brasil mais de 50% são negros e pardos, e você faz qualquer fotografia que você fizer de qualquer Isso! espaço público, você não Exato. vai encontrar 53% de pessoas, 50 e poucos por cento Isso. de pessoas naquela imagem. Exato. Então, por quê? Como é que é assim? Quer dizer, a gente sempre pensa, né? O que é fazer um recorte, né, de uma espécie ali, né? Isso, Vamos né? lá. E como que nunca está retratado? Que é o que você falou, porque essa, né, 50% dessa população está marginalizada. Então, se você não for no ambiente onde eles estão, vamos dizer, isolados praticamente, né, você não vai ter essa imagem verdadeira. Isso não faz sentido, né? Então, assim, quando a gente fala de falar sobre isso, e para mim tem sido muito interessante de ir aprendendo a refazer o meu olhar sobre as coisas e me indignar quando eu não tiver isso representado. Porque eu tenho que estranhar, né? Eu me lembro que a gente Isso. mesmo passeou muito juntos, né? Na época que a gente estava Os fazendo, corredores da PUC, né? não é? E de repente assim, você fala assim, não pode ser estranho, né? Assim, não pode, você não pode estar isolado, você sozinho, num determinado ambiente, dentro da sala de aula, ter uma pessoa negra numa Exato. sala com 40 alunos. Não faz sentido, não Não é é? por isso, Renata, que essa questão das cotas raciais que nós trabalhamos em alguns dos episódios, ela é tão importante, né, como um processo de reparação para que essas pessoas consigam chegar nesse lugar de estudo, É, né, porque elas partem de lugares diferentes, né, o sistema de ensino superior, né, ou seja, as pessoas precisam fazer um vestibular, né, então parte-se do pressuposto que está vindo todo mundo do mesmo lugar exato. com a mesma formação, com as mesmas condições, e isso não é Não é verdade. verdade, né? Então, não vai acontecer. Então, à medida que hoje nós já olhamos dentro das salas de aula, principalmente no ensino superior, e existe uma quantidade maior de indígenas, né, de negros, enfim, representando essa totalidade que você coloca aí, a gente tem, vamos dizer assim, uma imagem mais fiel da sociedade, É. né, para poder entrar nesse debate todo, né, que muitas vezes está pautado, né, na questão do econômico, do financeiro, de não querer abrir mão, né, de ter medo. Eu me recordo que falei num dos episódios sobre isso, né, que é o medo de perder aquela condição mais privilegiada. Então é como se o outro fosse roubar, fosse tirar, né? E a ideia não é essa, né? É. Porque tem para todo mundo, ainda mais o nosso Brasil, que é enorme, né? Assim, e acaba sendo uma beleza essa diversidade, que a gente não encontra em muitos lugares, né? É. Não, é que eu acho que assim, o que a gente conversa em outros, vamos dizer, mesmo ligado a outros temas, que a gente tem a percepção de algum um recorte do nosso modelo mental que não está dando muito certo, né? Então, assim, como você estava falando, de repente a gente se sentir ameaçado. Por quê? Porque a gente vive num modelo mental muito competitivo. E para Exato. um se dar bem, necessariamente o outro tem que Exato. se dar mal. Quer dizer, Exato. isso, só essa lógica não é muito legal, né? Eu acho que a gente poderia ir pensando em corrigir esse modelo mental para que a gente pode até, vamos dizer, competir para que todos fiquem melhor, mas não para que um ganhe pressupondo que o outro perca, né? Então, eu acho que isso que não é muito saudável no nosso modelo mental e ele exclui, Ele né? é Ele excludente. cria toda essa exclusão. Então, acho que a gente tem que revisitar esses posicionamentos que a gente reafirma todos os dias, né? Como você estava falando também, a meritocracia, que é outra lógica que Outra rege o lógica. nosso pensamento. Isso. Como que ela pode fazer sentido se não todos não saem do mesmo lugar, né? O ponto de partida não é o mesmo.
Aí você põe, como que você vai fazer, né? Achar que de fato os vencedores em agilidade e rapidez sejam realmente vencedores, né? Exato, e a gente está falando de ensino, mas às vezes questões mais básicas, como acesso à alimentação. Pois é. Muita gente não tem acesso à alimentação adequada, né, no nosso país, em vários lugares do mundo. Então, esse lugar de partida também é daí, né? Ou seja, de poder se alimentar, de poder se vestir, de poder ter um espaço para poder dormir tranquilamente. Questões básicas, né? Não estamos falando, né, de grandes projetos, etc. Saneamento básico, né? No nosso país tem gente que não tem saneamento básico. Então, isso aumenta a questão de doenças e uma série de coisas, né, que também são debates importantes, o aquecimento global que está aí, né, Pois que é. interfere na nossa vida como um todo. Mas ainda voltando para os episódios, eu me recordo de um que nós falamos sobre a questão da ancestralidade, né? E eu havia feito num determinado momento o meu teste genético, porque isso aconteceu com a população negra no Brasil, né? Ou seja, como esses documentos pós, entre aspas, abolição, né, foram queimados, nós não tivemos acesso à ancestralidade, né, antes desse, né, Atlântico Negro, como foi conhecido, né, ou seja, essas embarcações trazendo pessoas escravizadas para o Brasil, né, ou seja, isso tudo foi queimado, não sabíamos, ou seja, de que país você veio na África, né, porque a África é um continente, É. né? A África não é Diga-se de um país, passagem. diga-se de passagem, a É, África é um continente é, que tem vários países exato, que falam línguas diferentes, exato. né? Não são todas iguais. E esse movimento perverso, quando chega no Brasil, ele chega dessa forma, misturando as pessoas para entrar nos navios negreiros, que muitas vezes não conseguiam se comunicar. E a ideia perversa era um pouco essa, né? E aí eu fiz então meu mapa genético e é interessante porque nós somos um povo miscigenado, né? Ou seja, né, eu tenho, né, pela minha pele, né, pele mais escura, retinta, mas se eu não me engano meu tataravô era português. Olha que coisa interessante, né? Nós não somos todas, entre aspas, muitas vezes falado em determinados momentos da história, raça pura, né? Isso não existe, né? Ou seja, cada um tem um pedacinho de cada lugar, né? Então, mas é importante, né, principalmente para as pessoas afrodescendentes, ter acesso, né, a um mapa genético, porque ele te dá mais ou menos a região, não vai dar com toda a precisão todos os dados, né? Mas, por exemplo, 70%, 69% do meu DNA é África e 26% Europa. Olha que coisa interessante. E eu brinco com a Renata porque 4% é italiano. Então eu falo com as mãos, eu bebo vinho. Deve ser desses 4% que tem aí uma força no meu DNA, né? Então eu acho que essas questões de poder falar abertamente, de trocar e não trazer, né, Renata, que talvez a ideia do change é um pouco essa, assim, que a gente tenha um diálogo gostoso, um diálogo que a gente fale desses temas sem precisar ser algo, É, um né, acusando o um outro, acusando o mas é isso, a gente outro compartilhando e, dores e e alegrias, e alegrias, enfim, né? não é? É, Para a gente entender mesmo como é que a gente pode daqui para frente ir se posicionando cada vez melhor. Até estávamos conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, Chico, você trouxe essa recente fala do presidente em Portugal, né? exato. Quer dizer que já é uma luz, né? A gente vai vendo um movimento de acordamento mesmo, né? Para Essa é uma fala tão importante, é, Renata, acho que ela é histórica, né? Porque já se tentou falar disso em outros momentos e tal, mas agora, né, dia 23 de abril, o presidente de Portugal vem a público, né, ou seja, reconhecer, né, esses problemas sérios e graves que ocorreram na época colonial, né, ou seja, dessa escravização, né, dos africanos, dos negros africanos, também o massacre dos índios e também, né, ou seja, a ideia de roubar os bens brasileiros, que ainda ocorre ali meio debaixo do pano, tal, mas naquela época foi uma coisa muito ostensiva. Então, Portugal,
né, ou seja, na figura do seu presidente, reconhece, né, que é necessário fazer uma reparação, isso é muito histórico para a gente, né? Assim, é um divisor de águas. Bem, isso vai acontecer? Não sabemos direito se vai acontecer. Mas o fato de ter dito, isso é muito importante, porque você começa a reconhecer a história como ela aconteceu. Porque esse foi um outro problema muito grave. A história foi contada de maneira distorcida, né? Ou seja, não se disseram nos detalhes, né, como tudo isso aconteceu, né, inicialmente, antes, né, de Portugal encaminhar, né, esses negros para o Brasil, ficou vários anos, várias décadas, esses escravos que eram capturados, né, nessas terras africanas, dentro do território português. Não foi num primeiro momento assim, porque eu também imaginava isso. Olha, foram lá, capturaram os negros e trouxeram para o Brasil. Não, tiveram várias décadas que eles se tornaram pessoas escravizadas dentro do território português. Aí um belo dia alguém diz: não, peraí, olha, tem uma terra lá que nós né, descobrimos, então que tal a gente levar essa mão de obra para lá? Né? Ou seja, e uma mão de obra, né, que não se pagava nada, né? Ou seja, as pessoas trabalhavam até a exaustão, muitas vezes, né, o tempo de vida era muito curto, porque se trabalhava de forma exaustiva. Então, esse reconhecimento, né, ou seja, de poder começar a contar a história como ela aconteceu, que é muito difícil, eu sei disso, né, mas alguém precisava fazer. E me parece que isso está começando a acontecer agora. Isso vai ter um impacto muito importante. Né? É lógico que não dá. Eu até estava brincando, opa, já vou no Banco do Brasil pegar meu dinheiro aí da reparação. Né? Mas não vai acontecer dessa forma. Né? Talvez em políticas públicas, talvez esse seja uma coisa interessante, em ações afirmativas, talvez, né, de facilitar o acesso dessas pessoas, né, à educação e outros campos, ou até dívida, né, de um país com outro, econômica, poder abrir mão para poder fazer então os trabalhos de ação afirmativa. Eu sei que esse atual governo já mandou uma equipe para Portugal para começar a debater um pouco, né, sobre essas questões. E aí, mais uma vez, assim, né, a sua ideia dentro do Change, né, há um ano atrás, eu acho que ela foi uma ideia maravilhosa de também poder trazer esses temas, porque olha que coisa interessante que está acontecendo agora, né? A gente já vem debatendo tudo isso, né? E de repente vem de encontro com algo que pode mudar um pouco o curso da história. Não, eu acho assim que você, como psicólogo, até podia dar uma pincelada nesse aspecto psicológico de cura, né? Quer dizer, qual é o primeiro passo para a gente poder se curar? É a gente ter a coragem de olhar para as nossas sombras, né? Então eu Exato. acho assim, vamos pensar que talvez esse exercício, Você está indo bem como psicóloga, viu? Eu tá gostei vendo? disso. Eu acho também nesse exercício da gente olhar, vamos dizer, de um presidente olhar a sombra da sua Isso. história Exato. e trazer isso à tona, já é um grande passo para uma Nossa. cura. Agora, e vale lembrar também, vamos dizer, que isso não é uma coisa exclusiva de Portugal, né? A nossa civilização, ela se desenvolveu durante o período de expansão dessa forma. Quer dizer, o usual no período de expansão das nações era esse: eles saíam, descobriam uma terra nova, uma civilização diferente, eles entravam lá dentro, quem morresse menos ganhava aquela guerra, Exato. e quem não ganhou virava escravo. E tudo que existia ali era roubado. Quer dizer, esse era o modo de expandir a raça humana pelo planeta. Quer E é dizer, interessante isso não que é? você fala, porque. Então, assim, por isso que eu acho que é interessante da gente também ter essa atenção, que isso não é um recorte exclusivo lá. E que a gente, quando quer se expandir, muitas vezes hoje, às vezes a gente faz a mesma coisa. Porque eu quero crescer, então eu entro num espaço. Hoje eu só não corto a cabeça com machado, mas eu entro num espaço e eu atropelo aquele espaço e eu me aposto daquilo, por quê? Sim. Para crescer, né? Quer dizer, Que é conhecido como mercado, o famoso mercado, né? então assim, eu acho que É, e eu acho, não, eu fiquei, para mim me chamou a atenção e eu já tinha reparado
outros movimentos que são individuais. Me chamou a atenção ser um movimento público de um país assumindo a sua, enxergando aquilo e hoje falando, ok, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso não perpetue e se a gente consegue sanar um pouquinho da dor que E foi é causada, interessante, né? né, Renata, porque além da questão de pedir desculpas, porque pedir desculpas é bom, mas a fala vai além. Ela diz: olha, nós precisamos fazer uma reparação, né? Se é uma reparação à altura, se é uma reparação que será uma reparação mesmo, eu acho que os próximos anos vão contar para gente, né? E nós vamos estar aqui gravando episódios falando dessas coisas todas, nesses debates e tudo mais, né? Mas, mais uma vez, né, esse reconhecimento de que é necessário reparar, ele é muito, e o próprio presidente de Portugal diz isso, né, assim, é muito melhor do que só pedir desculpas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu errei, desculpas, viro as costas e vou embora. Mas isso não adianta muito, né? Ou seja, é necessário fazer alguma coisa, como você diz, quando nós reconhecemos as nossas sombras, quando nós reconhecemos que num determinado momento agimos de uma maneira, vamos chamar assim, individualista ou narcísica, né, que é, na verdade, o que rege o mercado hoje em dia, né, uma posição narcísica, ou seja, eu quero para mim, né, eu não penso no coletivo. Né, por isso que, para além até dessas questões, nós estamos sofrendo com o aquecimento global. Né, ou seja, que antes era assim, é uma discussão daquela turminha lá, natureba. Né, e hoje a pessoa está sentindo na pele isso, né? Nós estamos no outono já, né? E está quente, está calor lá fora. Né? É isso, né? Ou seja, mudou a natureza. E todos nós somos responsáveis e precisamos fazer alguma coisa. Né? Primeiro falando sobre essas questões e depois tendo ações que possam ser verdadeiras, significativas. Né? Bom, acho que a gente podia, quer dizer, hoje a gente queria fazer um pouco essa retomada e celebrar um ano, né, dessas conversas e que daqui a um ano a gente sinta, né, um avanço ainda maior, né? Chico, super obrigada pela parceria desse ano, que foi muito legal. O Change for Good Talks, a gente está sempre aberto para trazer temas novos e para conversar desse assunto, a gente está muito aberto para quem quiser aqui vir representar suas causas, suas militâncias, a gente está muito aberto a trazer convidados novos, né, para ir dando continuidade nisso. E no decorrer desse ano, até por acaso, estamos até com um assunto novo para começar, que em algum momento, Chico, independente dele não ser centralizado no racismo, vou adorar te trazer para conversar, porque é um assunto que você já teve muita proximidade. Longevidade é um assunto que você já trabalhou com isso bastante, então eu acho que a gente vai poder conversar sobre isso mais para frente. E eu estou super interessada porque, de novo, como foi quando a gente começou a falar sobre racismo, eu tinha um entendimento tão superficial e o quanto, para mim, foi incrível esse ano, trazendo e dando luz para tudo isso e aprendendo muito. E é um pouco o que o Change quer fazer. A gente está sempre aberto a trazer assuntos que possam ajudar a gente a aprender a se posicionar melhor, a acertar mais, a corrigir aquilo que não foi bem feito, enfim. Essa é a nossa vontade daqui para E frente. olha, eu fiquei surpreso com essa sua fala, mas eu também tenho algo que vai te surpreender. Opa! Eu fui convidado para participar de um grupo chamado Longidade, Olha só, que então já vai vamos nos falar sobre encontrar. essa questão de Uhul! envelhecimento, Muito bem! podcasts e uma série de Que coisas. Então, nós beleza! vamos poder trocar Oba, esses já já a gente convidados. volta aqui com esse Já já assunto. nós vamos voltar, porque é de primeira mão. É a primeira vez que eu estou falando isso, É, eu e também, agora exatamente. Que né, legal, vai olha ser lá. muito Mas eu legal sabia que mais era um uma vez. assunto especial ali para Sem você. Vai dúvida, ser muito sem bom. dúvida. Então, é isso. Obrigada por Não tudo. é? E Ju, muito até a obrigada próxima. por nos acolher aqui, viu?